Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Álvaro, junto com o Gustavo. Rubens, hoje eu vou fazer um pinga-fogo. Pessoal, algumas perguntas que eu recebi, eu vou tentar colocar elas mais ou menos na ordem de como que a gente foi passando, pelos temas. Então vamos lá, Álvaro, essa é para você. Os judeus são descendentes da tribo de Judá? Essa é uma pergunta que saiu. Primeiro eu queria falar que eu estava tão corajoso para responder a pergunta quando eu sabia que o Elahá estava aqui, não te diminuindo, mas é pelo programa Pinga Fogo. Quando eu soube que ele não vinha, eu falei, será que até às 5h30 da tarde a adrenalina sai do meu corpo físico? Que com ele fica fácil qualquer pergunta, né? Mas eu vou usar de um artifício. Se eu não souber responder, eu vou falar assim, em brincadeira. Essa pergunta é tão fácil, tão fácil, tão fácil, que eu passo para você, Gustavo. É tudo uma brincadeira. A gente sabe da sua competência, mas é para brincar porque talvez o Elahá esteja nos assistindo, né? Mas nem todos os judeus são descendentes da tribo de Judá. Nós encontramos, por exemplo, aqueles que carregam o sobrenome Cohen. Não sei se vocês já devem ter visto alguém com o sobrenome Cohen. Se não viu, abre lá o Eli Cohen na Netflix, que conta a história de um espião da Mossad, do Serviço Secreto de Israel. Então, Cohen é sacerdote em hebraico. Kohanim são sacerdotes. Então, esses, por exemplo, não são descendentes da tribo de Judá. Nós encontramos os levitas, que são da mesma tribo dos Cohen. Todo mundo já viu, acho que um sobrenome Levi. Abre qualquer filme de Hollywood, vocês vão ver Levi, Cohen, Spielberg, etc. São todos Berg, são todos sobrenomes que denominam judeus Ashkenazim. Para outras regiões do mundo, nós encontramos outros sobrenomes, como Elahá, que é judeu, que em árabe significa, salvo engano, ferreiro. Mas em hebraico, Elahat é Deus único. Então, provavelmente esse sobrenome, eu nunca entrei a fundo nesse assunto com Elahá, tem uma ligação aí com esse aspecto. Nós não sabemos exatamente de quais tribos nós somos descendentes no dia de hoje, mas nem todos são descendentes da tribo de Judá. Apesar que o nome judeu se dá à origem na tribo de Judá, porque a Judéia foi o reino que permaneceu de maneira mais longínqua, constante, e lega a tradição do judaísmo ali no final do 1º século, no início do 2º século, quando organiza-se o Sinédrio para escrever o Midrash, a Mishnah, para aquilo que então daria origem ao Talmud. Então, o judaísmo que era plural, então nós tínhamos os samaritanos, os galileus, nós tínhamos uma série de pluralidade dentro do judaísmo, ele se torna mais reduzido a um judaísmo rabínico, teologicamente falando. Por isso que nós falamos assim, eu sou judeu. Não sei qual tribo nós somos originários, mas se soubéssemos, não necessariamente seria de Judá, mas é a importância histórica que essa tribo leva. Vou fazer outra pergunta para você, Álvaro. Há possibilidade de ser espírita e judeu? Quero dizer, há algum conflito filosófico e religioso entre essas duas vertentes, né? E aí te parabeniza pela explanação. Sim e não. Próxima pergunta. Tô brincando. Sim e não. Sim, por quê? Eu fui ortodoxo. Então eu morei em Israel, usava chapéu, tinha aqueles cabelinhos assim, sabe? Então, quem é ortodoxo vive dentro de uma observância muito mais rígida da lei. Então, se nós partirmos do princípio do judaísmo rabínico, da lei judaica, extremamente engessada, haverão muitos conflitos. Muitos. Mas eu disse não, por quê?
Se você partir do ponto de vista da filosofia que o judaísmo traz, do conhecimento que o judaísmo traz, não existe conflito. A maior dificuldade que eu tive foi com a figura de Jesus. Por quê? Porque a figura que é trazida é a figura da qual na Idade Média fica constituída pela Santíssima Trindade. E para um judeu você falar que tem mais de um Deus, você pode ser mártir. Segundo o judaísmo, se alguém fala assim, não, você tem que acreditar em 2 deuses, você fala, não, então eu prefiro entregar minha vida. É por isso que os judeus eram queimados na Inquisição. Escolhiam a fogueira. Você está entre a cruz e a espada. A cruz e a fogueira. Então eu vou para a fogueira. Muitos judeus foram mártires do monoteísmo naquele momento, porque a Santíssima Trindade exerce uma dificuldade para os judeus. Mas o Simão Pedro falou aqui hoje, eu não sei, acho que ele não sabe disso. Ele falou, se o povo de Israel tivesse acesso à leitura do livro A Caminho da Luz, é um dos livros que mudou a história da minha vida. E o entendimento. Seria mais fácil. Acho que ele não sabe disso. Mas ele falou uma verdade. Porque quando eu assisti o seminário A Caminho da Luz, que o Haroldo faz lá em Nova York, salvo engano, e ele explica a escala dos espíritos crísticos e a posição de Jesus e a maneira da qual nós compreendemos no Espiritismo a figura de Jesus, eu falei, tá, desse jeito, beleza. Agora eu vou ser seu amigo. Falei para Jesus, ele já era meu, eu que não sabia. Mas eu falei, agora tudo bem. Então eu comentei que o Elahá, ele ficava instruindo o meu amigo João Aurélio, que ia estudar o Livro dos Espíritos, na minha casa comigo por 3 anos, porque eu não podia fazer o Evangelho no lar, não ia aceitar fazer o Evangelho no lar. O Elahá falou para ele, vai estudar o Livro dos Espíritos. Só que não fala de Jesus na casa dele, que ele vai te colocar para fora. Então esse meu amigo, ele falava da filosofia da doutrina espírita. E ele deixou essa parte para eu descobrir sozinho. Então existem conflitos? Do ponto de vista de uma religiosidade prática, do ponto de vista de uma ortodoxia na lei, sim. Agora, existe conflito em amar os vossos inimigos, com a história que eu contei que está lá no livro de Êxodos, de Bátia, da mãe adotiva de Moisés? Não. Ali mostra que é a cura, mas em estado de germen. Existe algum conflito na reencarnação? Não, o judaísmo é reencarnacionista, como um todo. Existe algum conflito na comunicabilidade dos espíritos? Não. Eu nunca tive problema com isso. E eu procurei o espiritismo porque sou médium. Em determinado momento a minha mediunidade se tornou patológica. E eu queria mais respostas. E eu encontrei na doutrina espírita. E minha mãe falava assim para mim, eu acho que Allan Kardec é judeu. Juro, ele deve ser judeu, porque não é possível ele falar. Tudo que ele está falando está no judaísmo. E eu falava, não, mas tá doido, não é judeu não. Então assim, sim e não. Sim, do ponto de vista de uma interpretação literal da lei. Não do ponto de vista de que não existem 3 revelações. Assim como não existem 3 classes de espírito, só aquelas ordens que nos traz a escala espírita, pergunta 113 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec falou, isso é pedagógico. Assim como não são só 5 níveis de mundo. Allan Kardec fala, para vocês entenderem, isso é pedagógico. Vamos colocar aqui 5 níveis de evolução de mundos no nosso universo. É pedagógico. Então, quando a gente fala em 3 revelações, é um único Deus orquestrando todos os missionários que nelas vêm, para que uma única mensagem seja edificada para os 20 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados que se encontram no planeta Terra. É Bátria a mãe de Moisés, não é isso? A mãe adotiva? Eu quero fazer essa pergunta para o Gustavo. É interessante como é que são os desígnios de Deus, né? Ele usa de uma mulher impura, como o Álvaro nos colocou, considerada uma leprosa,
para ser aquela que traria Moisés para o seio da doutrina secreta egípcia, na qual ele depois vai fundamentar toda a sua história e todo o seu trabalho. Na parábola do bom samaritano, que o Gustavo levantou, é o samaritano, aquele que era de fato, de novo, considerado impuro, sujo, o que vai ser instrumento de ação, de benevolência para aquele sujeito que estava lá caindo. Então eu queria te perguntar, né, Gustavo, assim, essa correlação, você acha que essa correlação está certa? Né? É assim que Deus age? Né? Se Deus quisesse algo perfeito, Ele faria, porque Ele é o perfeito, né? Mas porque Ele não quer isso, Ele usa de seres imperfeitos, sujos, impuros, para uma obra que muitas vezes vai se edificar muito maior depois. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Graças a Deus, pior que começou por moça. Então, tem uma... Eu vou estender um pouquinho, mas não é muito não. Tem uma coisa que é extraordinária. Eu vou trazer um caso de Francisco de Assis para embasar o que eu quero falar. É um caso bastante conhecido, está narrado, eu li, né? Uma das fontes que eu posso dizer que está é o livro O Irmão de Assis, do Inácio de Larrañaga. Ele traz, o irmão Maceu está conversando com Francisco de Assis e ele diz assim: Pai Francisco, por que Deus te escolheu? O senhor não é bonito? O senhor não fala bem? O senhor não tem dinheiro? O senhor não tem talento nenhum? Eu falei, nossa, quase um sincericídio, né? Assim, gente, está assim na lata, né? Eu falei assim, por que Deus te escolheu? Você não é nada. E aí, Francisco meditou um pouquinho e na hora falou assim, nossa, Marcelo, ninguém nunca falou coisa tão sábia como você agora. Deus me escolheu por causa disso mesmo. É porque eu não sou bonito, eu não tenho dinheiro, eu não falo bem, eu não tenho talento nenhum, então ninguém vai poder achar que as pessoas vêm a mim por minha causa. Elas serão forçadas a reconhecer que vêm a mim porque tem algo de superior em mim, que não é meu. Porque se eu fosse bonito, falariam que era pela beleza. Se eu fosse rico, seria pelo dinheiro. Se eu tivesse talento, seria pelo talento. Se eu falasse bem, seria pela fala. Não tendo nenhum talento, não tendo nada, então eles estão vindo a mim, é porque eles terão que reconhecer que Deus está comigo. Porque um homem como eu, sozinho, não faz nada. Então, o que esse caso despertou para mim? E aí eu vou até trazer um outro ponto que está no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu acho que liga com tudo isso que você trouxe. Que é até assim, às vezes a gente conta, as pessoas riem, né? Mas é sério, assim, não é para, assim, pode até ser engraçado, mas não é para rir, eu acho. Que Ismael pede uma reunião com Jesus porque está tudo dando errado no Brasil. Era para trazer o pessoal da Europa com a contribuição da África, mais os índios. Aí os europeus chegaram, escravizaram todo mundo, fizeram uma baderna, né? Aí Ismael falou assim, Jesus, deu tudo errado, né? Esse país aí que o senhor escolheu, lamento, mas... Aí Jesus fala assim, então agora, Ismael, você vai nas regiões mais densas do umbral e vai trazer todo mundo para o Brasil. Mas, Ismael, não entendi a lógica. Mas a lógica é a mesma do Francisco. É a mesma. Por que tem que ser uma mulher impura para trazer Moisés, para salvar Moisés? Por que tem que ser um samaritano para cuidar do homem caído? Por que tem que ser um Francisco de Assis para reerguer a igreja? Por que tem que ser o que há de pior no umbral para encarnar no Brasil, pátria do Evangelho? Porque ninguém vai poder olhar e dizer assim, não, eles deram certo, é porque eram talentosos. Não vai poder dizer isso. Não, eles deram certo, é porque eles eram muito inteligentes. Não vai poder dizer isso. Eles deram certo porque eles tinham assim, uma força de vontade imensa. Não vai poder dizer isso. Serão forçados a reconhecer o poder do amor. Serão forçados a reconhecer o poder do amor. Uma nação que aparentemente, com essa história, tinha tudo para dar errado, ela não vai dar certo não, ela já está dando certo. E não é porque a gente é bom. É porque o amor, Emmanuel vai dizer assim, o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, por que
que Jesus escolhe os piores da época para ser discípulo? Porque ninguém vai falar que o evangelho deu certo por influência social. Isso você não pode dizer. Você não pode dizer que nós estamos falando aqui de Jesus porque Jesus juntou com o imperador romano. Isso a gente não pode dizer. E, surpreendentemente, mesmo ele não tendo se juntado com os imperadores, com os poderosos, com os sacerdotes do templo, nós estamos aqui falando dele e não dos imperadores. O que é isso? Talento? Humano, não. Dinheiro? Não. Beleza? Não. Amor. Amor. E aí, só para encerrar, que eu já me estendi mais do que eu devia, 2 exemplos. Para mim, são os exemplos que é o que junta tudo. Tá. 2 exemplos. Primeiro é Saulo. Perseguidor, um dos piores perseguidores, o que deu início, né, assim, a um dos movimentos mais conhecidos da história de perseguição, que é a perseguição aos cristãos. Saulo, ele iniciou um movimento que ele mesmo foi vítima, né? Gente, bastou um encontro com Jesus. Vocês já pensaram nisso? E aí eu acho fantástico que, assim, Jesus tentou, né? Não é nem para falar assim, Jesus se acha, ele se apareceu. Não. Jesus tentou. Jesus mandou João, Jesus mandou Pedro, Jesus mandou Tiago, Jesus mandou Estevão. Aí eu acho que a última aposta foi Abigail. Falei assim, não, Abigail vai dar certo. Abigail vai dar certo. Não deu. Gente, um encontro com Jesus. Você vai falar o quê? Não, é porque Jesus... Não, é o poder do amor. É o poder do amor que sabe olhar para onde todo mundo vê sombra e enxergar a ponta de luz. Fala assim, não, é nessa ponta de luz que eu estou investindo, é nesse grão de mostarda que eu estou investindo. Porque eu sei o que vai dar depois. E o segundo exemplo, para falar assim, mas aí é Jesus, né? Eu falei, então eu vou falar um outro, que é entre a terra e o céu. Entre a terra e o céu, a história, eu vou contar só a metade da história. É assim, a Odila era casada tinha o seu esposo, a Odila desencarnou. Aí o esposo, se não me falha a memória, é Amaro. O Amaro casa com a Zumira. A Zumira vira madrasta dos 2 filhos da Odila, a Evelina e o Júlio. Só que a Zumira não gosta muito do Júlio. Então um dia ela vai na praia com o Júlio sai correndo para o mar e faz de conta que não vê. Aí o Júlio desencarna, era um suicida reincidente, desencarna, e a Zumira cai em culpa. A Odila aproveita a situação e vira uma obsessora da Zumira. A Odila, né? Vira uma obsessora da Zumira. A obsessão é tão grave que a Zumira cai na cama, fica de cama. Acabou, Zumira. Aí o que acontece? A Evelina, a filha da Odila, faz uma prece para a Odila ajudar. Só que a Odila é a causa do problema, né? Aí o Calderaro começa a atuar no caso, ele ajuda um ponto aqui, um ponto ali, um ponto aqui. A hora que é para ajudar a Odila, o Calderaro fala assim, André, agora aqui a gente para, né? O André fala assim, não, traz a Odila aqui, você conversa com ela e resolve o caso. Ele falou assim, não, mas não é assim que faz. Aí eles chamam a irmã Clara para ajudar. Aí tem toda a cena, depois, quem quiser ler, aqui eu estou chegando mais ou menos no capítulo 23 da obra. Quando a irmã Clara entra na história, a Odila, ela sai da posição de obsessora e ela vai para a posição de benfeitora da Zumira. E eu falo assim, gente, que é isso? Que loucura é essa? Quem que você vai convencer? Que argumento que você vai usar para fazer um obsessor virar benfeitor? Nenhum argumento. Você só pode usar uma coisa. Por isso que Jesus não falou de outra. Ama. Aí o Calderaro, só para fechar, o Calderaro falou assim, se nós partilhássemos da posição evolutiva de irmã Clara, a prece dela, que era luz para eles, seria palavras. Eles ouviriam a prece, né? Então o amor da irmã Clara converteu uma obsessora que estava subjugando a obsediada na benfeitora. Então, por que Jesus traz o pior que há no umbral para cá? Porque nós vamos ser regenerados, não é por um argumento estruturado, não.
Nós vamos ser regenerados pelo amor. Tem que ser pelo amor. Não pode ser por outra coisa, né? Então, creio que é por aí, sim. Por isso que é o samaritano que vai salvar. Por isso que é o samaritano, é o estrangeiro, é aquele que parece que não tem nada, é ele que salva. Maravilha. Moisés também tem esse ponto de conversão, né? Ele ali é sobrinho do faraó, estuda com sacerdotes, e aí um clique e ele muda, né? Assim como Paulo fez, assim como a Odília fez, né? E aí, falando em Moisés, Álvaro, tem uma pergunta aqui sobre ele, né? Moisés era um médium de efeitos físicos ao receber a tábua dos 10 mandamentos? Essa é uma pergunta. E ele viveu 120 anos? Sendo responsável por libertar o povo hebreu, por que não pôde entrar na terra prometida? Talvez a gente vai precisar de mais uma hora para responder essa pergunta. Vamos lá. Eu vou te perguntar a primeira pergunta. É o efeito físico. Se o Moisés era um médium de efeito físico. Ele era um grande médium de efeito físico. Grande médium de efeito físico. E não é só a tábua, né? Tem a salsa ardente, né? Tem o maná que cai do céu, né? Muitos efeitos físicos perseguem a vida de Moisés. Efeitos intelectuais também. Mediunidade de efeito intelectual também. Nós encontramos em forma de parábola isso no Antigo Testamento. Dado momento, é contado um midrash que o faraó decide testar se aquela criança não era o hebreu que iria derrubar o seu reinado. Ele tinha 3 anos, conta. Então, coloca um prato de ouro, pedras preciosas, coloca um prato com brasas. Moisés tinha o costume de tirar a coroa, né? Não é exatamente uma coroa, mas nos papiros você vê uma coroa do Alto Egito e do Baixo Egito. Uhum. Então tirava aquele chapéu do faraó e jogava no chão. O faraó, né? Só o netinho pode fazer isso. O filho jamais poderia, mas o netinho dele poderia. Então o faraó pegava o chapéu, colocava e ele fazia isso. Um sacerdote ele falou: é esse que vai te derrubar. Ele falou: não, calma, não precisamos matar ele, vamos testar. Vamos colocar esse prato de brasa, esse prato é de ouro. E se ele pegar o ouro, é porque ele realmente quer as riquezas do mundo. E diz que ele começa a esticar suas mãos para o ouro. Todos nós, que não somos espíritos crísticos, temos as paixões humanas nos provocando. É isso que está demonstrando o texto. Moisés era um missionário, sem sombra de dúvidas, um médium, mas ele tinha a influência do corpo físico, aqui dessa encarnação. Quando ele está fazendo isso, o mesmo anjo que anuncia, que nós contamos a Maria, que não anuncia a Zacarias, pega as mãos dele e leva até a brasa. Ele pega a brasa, coloca na boca e fica gago. Por isso que conta o Midrash que Moisés era gago. O símbolo nasce daí, a explicação. Então aqui é uma mediunidade de efeito inteligente, como uma psicografia. Então ele era médium de efeitos físicos e efeitos inteligentes. Hoje, quando o Elahá mandou a foto do aeroporto com uma nuvem assim, uma névoa gigante, eu brinquei com ele: quem assiste Moisés a Kardec vai saber porque eu falei, Elahá, você não é médium? Você é até de efeito físico agora. Essa é a fumaça que estava no Monte Sinai para você poder cuidar da sua tosse, para você poder cuidar. Essa nuvem baixou aí e fez você perder o voo. Mas isso é da sua mediunidade. Então a gente tem várias passagens com a mediunidade, com o ectoplasma sendo demonstrado. O Allan Kardec traz isso no Livro dos Médiuns e fala que aquilo que é descrito como dedo de Deus nas tábuas da lei poderia ser o ectoplasma do médium Moisés. Nós encontramos fenômenos de voz direta, porque 10 mandamentos em hebraico é a Seret Debrot, as 10 falas.
Ou seja, não são só escritas. O povo de Israel ouviu em voz direta. Aí aqui, dentro da linguagem simbólica, ouviu a voz de Deus. O encontro de Moisés se dá, de todos os profetas se dão, com eles caindo em um transe sonambúlico. Moisés é o único que não tem transe sonambúlico, de todos os profetas. Isso se repete com Paulo quando ele se encontra com Jesus, ele cai de cara no chão, não fala isso? Em hebraico é nefilat alpaim. Nefilat alpaim. Cair de cara no chão. Significa que ele entrou num transe sonambúlico. E ali, então, nós encontramos todas as mediunidades. Emmanuel diz que é um dos médiuns mais extraordinários, né? Que passou sobre a Terra. Segunda pergunta. Ele viveu 120 anos? Segundo consta na tradição judaica, minha avó tem um pedaço do bolo de aniversário. Tô brincando. Não. Sim e não. Segundo a Torá, ele teria vivido 120 anos. Mas nós trabalhamos com algarismos indo-arábicos. Então a gente escreve 120 com os algarismos que nós conhecemos. No hebraico não tem esses números. Então as letras são os números. Quando você vê lá, por exemplo, a pesca milagrosa, quantos peixes Jesus pescou? 153 peixes, que a gente até conversou sobre isso. Ali é a gemátria, o valor numérico da palavra Betzalel, que é o construtor do tabernáculo, lá do livro de Levíticos, onde a presença de Deus habitaria. Por que é importante saber quantos peixes tem? O que é importante é o simbolismo por trás disso. Então, 120 anos são 3 ciclos de 40. Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? 40. Quantos... Bom, tudo, eu falo, é uma falta de criatividade. Tudo que vai acontecendo no Antigo Testamento, Jonas caminha 40 dias, todo mundo fica só 40 dias, 40 anos, 40. É um ciclo completo. Para quê? Então, quantas semanas a gente fica ao máximo para encarnar? 39 semanas. O que acontece depois que a gente encarna? Chegou no 40. Mudou. Você entrou no mundo de provas e expiações. Você vai ser provado. Você vai ter uma missão. Você vai viver uma expiação, mas você mudou de ciclo. Então, 40 anos de infância. Um ciclo completo. 40 anos de juventude. Ou idade adulta. 40 anos de velhice. Então, o 120 quer demonstrar que ele é vamos assim colocar, um missionário completista. Por que ele não entrou na terra de Israel? Visto. Problema de... Tô brincando. Alfândega. Brincadeira, gente. Eu às vezes me divirto sozinho. Por que ele não entrou na terra de Israel? Conta a tradição judaica que em determinado momento o povo tinha sede. E Moisés, então Deus falou com Moisés através de sua mediunidade. Espíritos se comunicaram com Moisés e falou: efeito físico, fale com a pedra, ela vai jorrar água. Mas Moisés estava falando assim: nossa, mas esse povo, você lê a história do povo judeu, você fala, que paciência que Moisés teve. Você fala, ele era até bonzinho. Eu não teria essa paciência que ele teve. E ele bate com o seu cajado na pedra. E isso é um problema. Que a gente tem esse problema no Espiritismo. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, aliás, uma parte do Livro dos Espíritos, que ela é escrita sobre talismãs, sobre objetos que teriam um poder oculto. Então o povo passa a acreditar que o cajado de Moisés era santo, que o cajado de Moisés era médium, que o cajado de Moisés era mágico, e não que aquilo vinha do médium Moisés. Então, como ele não teve a paciência de compreender o que Deus lhe disse e agiu por impulso e agressividade, ele causa uma confusão que a gente está tendo que
resolver com os espíritos superiores até hoje. Então, Moisés não entra na terra de Israel porque ele teve esse deslize, faltou méritos. Lembrando que a terra de Israel, ela, como nos diz o espírito Gamaliel, o espírito de Emmanuel, na obra Paulo Estevão, com Gamaliel, que explica a Paulo de Tarso. A terra de Israel é circunscrita a uma condição onde se adentra espiritualmente. Ele fala, olha, eu estou enxergando, que nem o povo de Israel, mas não vou entrar. Ele fala, Saulo, entra você no Evangelho, na terra de Israel. Essa é a recomendação antes da partida para o deserto de Palmira. Então, aqui, a terra de Israel, nós poderíamos dizer... Moisés, ali pelo menos, ainda não alcançou a completa depuração. Um médium, não tenho dúvida, que trouxe a sua contribuição de maneira magnânima, mas teve seu deslize humano. Regina, dá tempo de mais uma pergunta? Dá? Beleza. Vocês querem tirar para o ímpar para saber quem que vai responder a próxima? O Álvaro, ele ganhou? Álvaro, que elementos foram indispensáveis para o judaísmo conservar a revelação? E que podemos trazer para o espiritismo desses elementos indispensáveis? Puxa, gente, eu vou falar uma coisa. Quando eu comecei a frequentar o centro espírita e para que eu chegasse no ESD, eu tinha que passar pelo estudo do livro do Evangelho. Então eu perguntava para esse meu amigo, falava, nossa, eu preciso passar por isso. Ele falava, precisa. E eu ficava ouvindo as pessoas falando dos fariseus, e eu falava assim, que injustiça. Só que eu não falava nada para ninguém. Eu não me expressava sobre o que eu pensava. Eu falei, eu quero primeiro estudar todas as obras, entender o que esse povo está falando, depois eu abro minha boca para falar. Isso é um elemento do judaísmo. Ouvir aos mestres. Então eu considerava, mesmo que eu não concordasse, que eu tinha muito a aprender, porque eu estava ali por vontade própria. Ficava quieto, ficava ouvindo, mas eu falava, mas que injustiça, porque eu pensava, um Gamaliel. Nossa, que espírito é esse, gente? Um Hillel, apontado como ministro das relações sociológicas do orbe, um fariseu. Um Paulo de Tarso, que na carta aos Gálatas escreve, eu, judeu, da tribo de Benjamim, circuncisado ao 8º dia, fariseu, até o seu último dia de vida. Ele se diz fariseu. Falava, como esses podem estar sendo desprezados? Eu estudei em Yeshiva, eu acordava 5 horas da manhã, 5:30, tinha gente que não dormia estudando. E a gente falava, o fulano dorme 2 horas por semana, que o Elahá. O Elahá dorme 2 horas por semana, porque não tem como fazer aquele tanto de live. E a gente admirava, falava, aquele ali, eu lembro de um rabino, que ele subiu em uma cadeira para pegar um livro, a hora que ele pegou o livro, ele começou a ler, ele passou horas em pé em cima de uma cadeira. Ele deu um passo, ele caiu, ele esqueceu que estava, que ele se concentrou tanto no livro, e ele entrou tanto horas, não estou falando 1 hora, estou falando horas, naquela concentração. Numa disciplina, então a gente acordava, ia para a mikve fazer banho de imersão, batismo, saiu daí, depois fazia 1h30 de prece, ia para rezar de verdade, sabe? De verdade, não só as palavras repetidas, mas rezar, de se entregar e de buscar estudar. Ficava estudando 15 horas por dia e eu era um aluno qualquer, não me destacava. Então assim, olha a busca de compreensão e de estudo, olha o respeito pelos antigos. Eu estava uma vez com um amigo em uma viagem de trabalho, e ele, sabendo que eu sou judeu, ele saiu andando assim à frente e foi embora conversando com um filho de um senhorzinho. Aí ele parou lá na frente, aí eu perguntei para ele, falei, nossa, como você sabia que a gente não ia se perder? Ele falou, primeiro eu sabia que você não ia deixar ele sozinho, porque você é judeu. Ele falou, depois eu sabia que você ia caminhar ao lado dele devagar e em qualquer momento eu podia te esperar. Então olha o respeito
Eu tenho um respeito extraordinário por todos. Eu sempre falo com amor aos grandes sábios do judaísmo como um todo. São elementos aqui fundamentais, porque espíritas, é esse o primeiro mandamento, amai-vos. Eis o segundo, instruí-vos. Então, se a gente quiser falar de estudo, eu conheço muitos espíritas que estudam muito, mas são 5.000 anos de tradição ao redor do livro. Valores familiares. A transmissão do judaísmo se dá na família. É o que eu falei, com 8 dias, a criança não sabe porque está sendo circuncisada, mas ela tem um pacto com ela. E ela carrega isso para o resto da sua vida. Não estou defendendo circuncisão, não é isso não, tá, gente? Não vamos compreender errado, mas eu estou falando. A transmissão do conhecimento se dá no núcleo familiar. O jovem fez 13 anos, bar mitzvah, ele é adulto, ele tem responsabilidade religiosa. Ou seja, ele vai estudar no yeshivá, ele tem que estudar a Torá. A gente às vezes acha que o jovem tem que procurar religiosidade quando fica adulto. Quando a gente olha os apóstolos de Jesus, de João, por exemplo, ele tinha 15 anos. E ele foi chamado para a obra e ele aceitou a obra. Simão Pedro era um dos mais velhos. Tinham 2 que tinham mais de 30 anos só. Só 2. O resto eram jovens. Então os jovens recebem a responsabilidade da religiosidade. Não assim, não, ele é jovem, ele não precisa ir para o centro hoje. Não estou falando para ninguém obrigar a amarrar o filho aí, não. Mas a transmissão da responsabilidade aos jovens pode ser algo talvez que, por vivermos ainda em uma sociedade materialista, e a gente fala, não, depois da universidade, tem um período ali, uma lacuna onde pode fazer bobeira. Não. O jovem já é autor da sua trajetória. Então, é um outro elemento importante. A fé. Bom, eu vou citar todas as perseguições ao povo judeu. Podemos ficar até amanhã cedo? Eu falo rápido. O povo não abandonou a sua fé. Com um holocausto. Há 80 anos. Convivi com muitos sobreviventes do holocausto. E a minha professora de hebraico falava, eu não acredito em Deus. Eu falava para ela, por quê? Falou, porque se os seus olhos tivessem visto o que os meus olhos viram, você diria que Deus não existe. E ela falava, não tente me convencer, respeite a minha dor. Mas mesmo assim, depois do holocausto, ela lutou em 1948 pelo povo de Israel, 1956, 1967, 1973... Depois ela desenvolveu diabetes e ficou numa cadeira de rodas, sem as pernas. Mas pergunta se em algum momento ela falou, não tenho orgulho de ser judia. Então, como nós levamos o espiritismo? Eu lembro uma vez o Carlos Campetti, nosso amigo querido, perguntou para um auditório lá em Vitória da Conquista, quem é aqui espírita de berço? Aí um monte de gente levantou a mão. Falou, pois vocês estão errados, vocês deveriam ser por convicção. E eu fiquei assim, eu estava lá dentro, fiquei assim, falei, sabe, Álvaro, você é espírita, vivo o espiritismo, sou médium, eu amo as obras de Allan Kardec, de Chico, estudo todas as horas que eu tenho disponível do meu dia, procuro viver, mesmo que eu não consiga, porque ainda sou imperfeito, o espiritismo todos os dias da minha vida, porque foi assim que eu vivi o judaísmo. E se você me perguntar, Álvaro, vai te custar a vida pelo seu povo judeu? Não tem problema, eu faria, porque muitos fizeram para que eu estivesse aqui hoje. Vai custar a sua vida viver o espiritismo? Não tem problema. Então, o exemplo de todos os mártires do cristianismo primitivo é vindo do judaísmo. Então, a gente tem muito a aprender. Eu não estou puxando sardinha para o meu povo. Eu estou falando de elementos que realmente podem transformar as nossas vidas. E a minha esposa está aqui, a gente já teve essa conversa muitas vezes. E se fala assim, como ela vinha hoje. É que Deus mandou aquela nuvem para que ele pudesse poupar a saúde. Mas eu falei para ele, você vinha de todo jeito, né? Ele falou, eu ia até com pneumonia. Eu falei, eu sei disso.
Eu falei, sua mediunidade é efeito físico. Não permitiu que você estivesse para proteger a sua saúde. Pessoal, é com o espírito embevecido e meditativo com essas palavras últimas aqui do Álvaro, é que eu vou agradecer a presença de todos vocês nesse primeiro dia de Congelde e encerrar essa palestra aqui, esse momento. Muito agradecido, Álvaro. Volte mais vezes a Uberlândia. Muito agradecido, Gustavo. Pode me convidar mais vezes para ficar aqui no meio, fazendo esse pinga-fogo. E vou passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Obrigadão, pessoal.